Quando você tem a incapacidade do líder supremo, como aconteceu com a morte, o assassinato do líder Ali Khamenei, é criado temporariamente um conselho, uma junta de 3 pessoas para assumir as funções que eram do antigo líder supremo. É um arranjo temporário, enquanto o Conselho dos Peritos, que é um órgão de 88 pessoas, que foi nomeada inclusive com o apoio do Ali Khamenei, do líder supremo, enquanto eles decidem quem será o novo líder. Essa junta tem 3 pessoas e, segundo a própria Constituição, essas 3 pessoas são, em primeiro lugar, o presidente do país, Massoud Pezeshkian, já estava determinado pela Constituição. A segunda pessoa nessa lista é o chefe do poder judiciário no Irã, que é o Gholam Hossein Mohseni Ejei. Também estava determinado pelo cargo dele pela Constituição. Agora, o Conselho dos Peritos, ele precisava definir qual era o nome que iria representar esse conselho e precisava ser um clérigo para ser a terceira pessoa nessa junta. E eles anunciaram agora há pouco, segundo a mídia estatal iraniana, que o Ayatollah Ali Reza Arafi vai cumprir essa função. Então a gente tem 3 pessoas nessa junta. Em primeiro lugar, o presidente, o Massoud Pezeshkian, que é muito mais moderado do que era o chefe supremo do Irã, o Ali Khamenei, o Gholam Hossein Mohseni Ejei, que é o chefe do judiciário, ele já foi procurador-chefe e foi chefe da inteligência iraniana, ele é um linha dura e ele é, como chefe do judiciário, o líder ali de várias sentenças de morte contra opositores do Irã. Ele fez ameaças, inclusive, durante aqueles protestos no início do ano, em condenar à morte rapidamente muitos dos manifestantes que protestaram contra a ditadura islâmica. E essa terceira pessoa, que foi anunciada agora há pouco, o Ayatollah Ali Reza Arafi, ele tem talvez uma proeminência maior dentro desses 3, porque ele é um ayatollah, portanto um clérigo, portanto uma pessoa que tem um reconhecido conhecimento dentro das tradições xiitas do islamismo, e ele era muito próximo do Ali Khamenei. Ele também é muito próximo da Basij, que é o grupo de voluntários que atua ao lado do Conselho da Revolução, da Guarda Revolucionária do Irã. Eles são voluntários que também trabalham na repressão à oposição e na imposição daquelas normas sociais muito rígidas, como, por exemplo, o uso do véu pelas mulheres muçulmanas. Então, o Ayatollah Ali Reza Arafi tem uma proeminência talvez maior entre esses 3, mas são esses 3 que vão agora temporariamente liderar o Irã até que o Conselho de Peritos faça uma escolha definitiva de um novo líder supremo do país. Ayatollah interino, que é o Alireza Arafi. Ele foi eleito esse domingo o primeiro líder supremo interino do Irã. E ele vai ter a responsabilidade de comandar processos que definirá o sucessor real do Ali Khamenei. Então, o Alireza Arafi, apesar de estar sendo dito na mídia como o sucessor, né, o substituto do Ali Khamenei, ele não é o atual sucessor de verdade. Ele vai comandar o processo que vai definir ainda essa sucessão do Ali Khamenei. A Assembleia dos Peritos é composta por 88 clérigos eleitos por voto direto, que acontece a cada 8 anos, e é esse órgão responsável por nomear, supervisionar e também, se for necessário, destituir o líder supremo. Apenas religiosos podem concorrer a essas vagas e as candidaturas precisam ser aprovadas pelo Conselho dos Guardiães. Antes de ser nomeado, o Arafi integrava o Conselho dos Guardiães como membro clérigo e agora ele assume papel central nessa transição política lá no Irã. A escolha de Arafi foi divulgada por agências estatais iranianas e ocorre em um momento de forte tensão regional. Arafi foi nomeado como membro jurista do Conselho, que é uma estrutura criada para garantir a continuidade institucional, enquanto o real processo sucessório é conduzido. A esse ponto a gente se pergunta, será que o Irã realmente vai conseguir se integrar aos ideais econômicos, culturais, de uma forma mais pacífica, aos ideais do Ocidente mesmo? Bem, a verdade é que o Irã, ele já tentou uma empreitada no Ocidente. Então vamos ver um pouco sobre isso agora. A sociedade iraniana, ela já foi ocidentalizada num determinado momento da história. Quando o Shah Reza Pahlavi governou, ele fez uma revolução chamada Revolução Branca. E foi uma revolução com um conjunto de reformas. Na realidade, foi um conjunto de reformas, desde reforma agrária até a questão de desenvolvimento industrial, maior participação das mulheres, em síntese. Existe uma certa predisposição em segmentos da sociedade iraniana a se associarem ao Ocidente, por laços
culturais, ou por alguns elementos culturais, melhor dizendo, ou por laços, diria até de mesma origem étnica. Poderíamos até falar dessa maneira, estou forçando um pouco a barra. Existe isso, mas são décadas de supressão dessa possibilidade de aproximação com o Ocidente vinda pelo regime teocrático. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos que separar a sociedade do regime e do seu governo e daqueles grupos que são os pilares e dão força, que são grupos muito beneficiados pelo regime. Quando a gente pega, por exemplo, a Guarda Revolucionária, eles têm muitos benefícios. E as forças que compõem a Guarda Revolucionária, dentre elas, vamos citar os fascistas, que são os mais perigosos, que atacam diretamente, e na realidade são policiais do regime, para defender internamente o regime e perseguir o povo, eles tinham muitos benefícios. Tá? Então, quando você observa, essa base, ela tem uma certa unidade, mais por causa dos benefícios que tem, e menos por contraposição a algo que eles não entendem ou não conhecem. Então, é uma questão de esclarecimento que virá ao longo do tempo. Por que eu falo isso? Porque se você separa a sociedade e determinados elementos internos da base do regime que poderiam estar próximos ao Ocidente, o núcleo central e a força governante, eles não têm nenhuma associação com o Ocidente, muito pelo contrário, eles têm uma relação de ódio com os valores ocidentais. Então é muito difícil você encontrar que haverá um governo transitório que, pelo fato de ter ocorrido a queda do líder supremo, que esse governo transitório ele poderia negociar com o Ocidente, porque ele parece que ele estaria identificando uma possibilidade de uma saída, uma rota de fuga. Não, não há rota de fuga, porque a maneira como eles raciocinam e a forma como eles observam o Ocidente é diferente do que nós encontramos, por exemplo, na Venezuela, que se diz ocidental. Mesmo aqueles indivíduos mais tirânicos da Venezuela se dizem ocidentais. Lá eles não estão preocupados com democracia, eles odeiam a democracia, eles não se manifestam para a democracia. Então é muito mais difícil você encontrar uma proximidade ou a possibilidade de uma negociação para dizer aceitamos a queda do regime e vamos aceitar conselhos dos ocidentais. É muito difícil de se imaginar. A tendência natural é que haja um período de muita violência interna e possível guerra civil, se continuarem as ações de Israel e as ações dos Estados Unidos. E a gente sabe Bom, aqui a gente vê algumas pessoas queimando fotos do Ali Khamenei. Então, aparentemente, Trump foi bem sucedido aí, porque tem sim pessoas que querem essa transição política, tem sim pessoas que querem se libertar desse regime, e isso tá sendo mostrado pouco, muito pouco mesmo, pela mídia, e isso tá tendo pouca visibilidade. Enfim, se inscreva no canal, curta esse vídeo, e a gente vai continuar acompanhando aí de perto essa guerra e esse conflito e o que vai acontecer com o Irã daqui pra frente.